Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Ricardo Vieira de Mello, sócio do escritório Montauri Pimenta Machado Vieira de Mello, especializado em propriedade industrial intelectual e hoje na presidência da nossa querida ALAI. A ALAI sempre na vanguarda e procurando a discussão dos assuntos do momento. Hoje vamos fazer o segundo webinar da reforma, em relação à reforma tributária. Hoje teremos o Caio Cavalcante, sócio-aliado Cavalcante Pereira Advogados Associados, que vai discorrer sobre o novo mandado de segurança, direito ao crédito de sucatas. Em seguida, o Dr. Daniel Marcelino, sobre a declaração de constitucionalidade dos artigos 47 e 48 da Lei 11.196 de 2005, direito aos créditos de PIS e COFINS na aquisição de sucata e resíduos diversos. Então, já passo desde já e agradecendo a presença dos dois, passo a palavra para o Caio Cavalcante. E lembrando a todos que as perguntas devem ser dirigidas via chat e a Larissa vai fazer a coletânea das perguntas para que, ao final, sejam respondidas. Muito obrigado. Mais uma vez, Daniel, mais uma vez, Caio. Caio, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Presidente Ricardo, muito obrigado pela introdução. Ceilão, nosso eterno presidente também, muito obrigado aí pela organização do evento. Larissa. Então, o tema que eu vou trazer hoje, começar o compartilhamento de tela aqui, na verdade, um pequeno estudo sobre os efeitos da ADI 4296 sobre a compensação tributária e a liberação de mercadorias importadas. Pronto. Então, desde cedo no desenvolvimento do nosso ordenamento jurídico brasileiro, foi se delineando um conjunto de normas cujo objetivo era blindar a fazenda pública, né? Fazendo com que a concessão de medidas liminares fosse dificultada ou, em alguns casos, até impossibilitada, né? Então, dois dos primeiros exemplos que existem no nosso ordenamento são aí de 1955 e 1956. Lei 2.410 e a Lei 2.770. Ambas suprimem a concessão de medidas liminares e mandado de segurança para a liberação de mercadorias de procedência estrangeira. Logo em seguida, veio o artigo 5º da Lei 4348, de 64, que passou a impedir a concessão de liminares e mandado de segurança que visassem a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou concessão ou aumento de extensão de vantagens. E a lista assim segue, né? Para esse conjunto de normas protetivas, que ao longo do tempo foi se tornando progressivamente mais intrincado, passando a envolver não só dispositivos legais, mas também precedentes judiciais, jurisprudência sumulada, nós convencionamos chamar de sistema de proteção à fazenda pública contra a concessão de liminares. Então, para efeitos didáticos, né, a gente define esse sistema de proteção à fazenda pública como um conjunto de normas legais infraconstitucionais, precedentes judiciais e súmulas, que, com o objetivo de proteção ao erário, prevêem vedações à concessão de medidas liminares, incluindo tutelas provisórias contra o poder público. Com a promulgação da Constituição de 88, começou um processo de constitucionalização do direito processual do Brasil, né? Foram positivados aí os princípios da inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e outros. E já o contribuinte finalmente tinha uma esperança de que as coisas iam melhorar no sentido do respeito à concessão de liminares contra a fazenda. Mas o sistema de proteção à fazenda pública não demorou a se movimentar, né? Já em 1989, com a Lei 7969, aquela previsão lá da 4348 foi estendida, passando-se a vedar também a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens por meio das medidas cautelares do CPC 73. Já em 1990, o presidente Collor, logo quando assumiu, no primeiro dia, já liberou um pacote de 22 medidas provisórias do Plano Brasil Novo, depois ficaria conhecido como Plano Collor 1, e além da instituição do Cruzeiro como moeda nacional, o pacote ainda determinava um forte ajuste fiscal, aumento da tributação, fim de incentivos e subsídios, bom, isso aí todo mundo conhece, né? E, assim, dentro do nosso tema, 3 dias depois, no dia 18 de março de 90, como complementação a esse pacote de MPs, prevendo a reação que as pessoas teriam
que a advocacia teria com relação a essas medidas, o Collor complementou o pacote de MPs, vedando a concessão de medida liminar e mandado de segurança em ações ordinárias e cautelares decorrentes dessas medidas provisórias que ele tinha lançado no primeiro dia de governo. Em face dessas mudanças, né, dessa significativa reação social que existiu ao Plano Collor 1, foi ajuizada no STF a ADI 223, e mais tarde várias outras ADIs questionando essa situação. Uma delas foi a ADI 295, que me dá muito orgulho de dizer foi assinada pelo meu avô, como presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Ophir Cavalcante. E ao final do julgamento desses vários precedentes lá no STF, nasceram 3 correntes de entendimento quanto à vedação, concessão de liminares contra a Fazenda Pública. A primeira corrente, capitaneada pelo ministro Celso de Mello, sustentava que qualquer lei que vedasse a concessão de liminares violava o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A segunda corrente, contrária, né, do ministro Moreira Alves, defendia que a vedação à antecipação provisória do direito material não implicaria em negativa de acesso ao Poder Judiciário, porque nada impediria de conseguir a satisfação definitiva depois. E a terceira corrente, que se sagrou vencedora, foi a corrente do ministro Sepúlveda Pertence, que era uma espécie de meio termo. Ele entendia que não seria adequado entender inconstitucionais as limitações legais ao outorga de liminares, devendo cada lei restritiva ser analisada de acordo com o princípio da razoabilidade. Pronto. Essa corrente aí realmente foi a mais equilibrada e resultou, inclusive, no julgamento da ADC número 4, que é possivelmente o julgamento mais conhecido sobre esse tema até a ADI 4296, que nós vamos discutir hoje. Então, durante os anos que se seguiram, vários foram os dispositivos legais que ainda vieram e que implementaram mais elementos nesse sistema de proteção à fazenda pública, né? Tem alguns aí na tela. E, paralelamente a esses julgamentos todos e a esses novos dispositivos legais, também vinha se formando no STJ jurisprudência no sentido de que seria indevido o deferimento de liminar e mandado de segurança para autorizar a compensação de créditos tributários. A razão principal dessa vedação seria que a compensação como causa de extinção do crédito tributário daria efeito plenamente satisfativo a liminar, e o que não se coadunaria, em tese, com as liminares e mandado de segurança. A grande controvérsia, né, que se instaurou diante desse assunto provocou a edição da súmula 212, que previa aí na redação original a compensação de crédito não poderia ser deferida por medida liminar, e na nova redação de 2005, o termo medida liminar foi substituído por ação cautelar ou medida liminar de cautelar ou antecipatória. Ela foi um dos primeiros elementos normativos que passou a compor esse subgrupo dentro do sistema de proteção à fazenda pública contra a concessão de liminares, especificamente contra a compensação de créditos tributários. Outros exemplos de dispositivos legais e súmulas que atuam especificamente contra a compensação estão aí na tela, né? Os principais são o artigo 170A do CTN, incluído em 2001, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que é justamente aquele que foi tornado inconstitucional pelo julgamento da ADI 4296, e o artigo 1059 do CPC, que estende essas vedações da Lei do Mandado de Segurança também às tutelas provisórias. Pronto. Mas é claro que, diante de todo esse sistema de proteção à fazenda pública, a advocacia e o judiciário não ficaram inertes, né? Então, logo após o pronunciamento do STF na ADC número 4, não houve imediata concordância entre os tribunais acerca do cabimento das tutelas antecipadas em face da fazenda pública. Parte dos magistrados entendia pela vedação irrestrita dessas concessões. Um exemplo é esse julgado, o primeiro julgado aí na tela. Mas, com o passar do tempo, prevaleceu a corrente que entendia a possibilidade de concessão de tutelas em hipóteses especialíssimas, nas quais a denegação do pedido implicaria em ameaça à própria sobrevivência do demandante. Isso aí deu origem
o que doutrinariamente a gente chama de uma primeira fase jurisprudencial da evolução da vedação à concessão de liminares contra a fazenda pública nos tribunais superiores. Entre 1999 e 2003, essa consideração com temperamentos das restrições. Em seguida, entre 2001 e 2007, houve mais uma evolução jurisprudencial para uma interpretação restritiva dos casos previdenciários. Foi aí que se deu origem à súmula 729, dizendo que a decisão da ADC número 4 não se aplica à antecipação de tutela nas causas de natureza previdenciária, e vários julgados que estenderam expandiram esse entendimento, permitindo, inclusive, a aplicação analógica da súmula 729 para quaisquer casos de benefícios previdenciários. Uma terceira fase posterior foi de 2005 a 2009, de superação de óbices doutrinários, né? Existiam 2 óbices que especificamente eram o óbice do reexame necessário e do regime de precatórios, que eram considerados pela doutrina, por parte da jurisprudência até aquele ponto, como obstáculos à concessão de liminares contra a fazenda pública. O RESP 749082 do Rio Grande do Norte, por exemplo, que está aqui na tela, traz uma sumarização de alguns precedentes mais importantes que afastam esse obstáculo do reexame necessário, e, da mesma forma, também se afastou o obstáculo do regime de precatórios. E logo em seguida, de 2008 em diante, a fase que nós estamos agora, né, de afastamento das vedações em casos diversos, né? No âmbito tributário, por exemplo, uma decisão importante foi no agravo regimental em agravo de instrumento 1.396.272 do DF, que o ministro Benedito Gonçalves definiu que as questões relativas a descontos tributários tidos por ilegais não se enquadram nas vedações à concessão de antecipação de tutela contra a fazenda pública. O julgamento da ADI 4296, ele nada mais é do que mais um passo nessa evolução jurisprudencial que a gente já vinha detectando. Então, ele não era de todo... pode ter pego de surpresa algumas pessoas que não lidavam diretamente com matéria tributária, mas para quem já acompanhava essa jurisprudência e a evolução e a constante flexibilização que os tribunais superiores já vinham colocando quanto à questão de concessão de liminares contra a fazenda pública, o resultado da ADI 1496 não foi uma total surpresa, né? O que aconteceu? Em 9 de junho de 2021, um pouco tempo atrás, o STF reputou inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, por entender que concedia à fazenda pública tratamento preferencial incompatível com o Estado Democrático de Direito. O próprio ajuizamento da ADI também, assim como o ajuizamento da ADI 295, também é um ajuizamento com o qual eu tenho uma relação pessoal, ele foi feito pelo Conselho Federal da OAB, na gestão do presidente César Brito, da qual o meu pai, Ofir Cavalcante, era diretor tesoureiro na época, e foi assinado também por nosso sócio, né, o Dr. Oswaldo Ribeiro, que à época liderava o corpo jurídico lá do Conselho Federal da OAB. Então, também é um julgamento muito importante pessoalmente para o nosso escritório, né? Bom, o voto condutor do resultado da ADI 1496 foi redigido pelo ministro Alexandre de Moraes, que instaurou divergência pela procedência parcial da ADI, considerou inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que proíbe expressamente a concessão de liminar que tenha por objetivo a compensação de crédito tributário, a entrega de mercadorias e a reclassificação e equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens e pagamentos de qualquer natureza. E agora a gente entra, de fato, no tema principal aqui. Quais são os efeitos práticos dessa decisão, né? Como é que nós, advogados, na nossa prática diária, podemos utilizar esse resultado? Então, fazendo uma breve introdução aqui ao mundo aduaneiro, né, como eu gosto de chamá-lo, o despacho aduaneiro é toda a sequência de procedimentos exigida para a entrada de um bem no mercado interno. Se inicia com o registro da declaração do importador, que é um ato do contribuinte,
e é com o registro da declaração do importador que ocorre o fato gerador do imposto de importação, do II. Enquanto isso, o desembaraço aduaneiro é a última fase do despacho aduaneiro. Então, é um procedimento administrativo de responsabilidade da Receita Federal que viabiliza a comercialização de um bem no mercado interno. Então, é no final do desembaraço aduaneiro, por exemplo, que ocorre o fato gerador do IPI para produtos de procedência estrangeira. Nesse caso, a base de cálculo é o preço normal acrescido do imposto de importação, que já incidiu um pouco antes, e acrescido também das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou deles exigíveis. Além do IPI, também, no momento do desembaraço aduaneiro, incide também, na maioria dos casos, o ICMS, porque quando se trata de importação, né, de acordo com a súmula 661, o desembaraço é o momento do fato gerador. Fala, Alex, tudo bem? Mas hoje é quinta, eu ia te passar uma mensagem outra. Também é importante dizer que, atualmente, essa súmula 661 é interpretada de um modo bastante abrangente. Então, se permite a cobrança de ICMS até em importações para uso próprio, né? Isso foi definido no tema de repercussão geral número 171 do STF. Nesse tema foi declarada constitucional a mudança promovida pela emenda constitucional número 33 de 2001, está aí na tela, que incluiu a possibilidade de incidência do ICMS na importação. Então, depois dela, passou a ser constitucional a incidência do ICMS sobre operações de importação efetuadas até por pessoa física ou jurídica, né? Todos foram considerados contribuintes do imposto. Quando se trata de mercadoria importada, então, a base de cálculo do ICMS leva em conta tanto a incidência do II quanto a incidência do IPI. E até do IOF também. Vale citar também a existência da súmula número 577, que dizia que o fato gerador do ICMS ocorria no momento da entrada do estabelecimento do importador, mas o entendimento mais atual é realmente vale a súmula 661. Então, foi superada aí a súmula 577. Então, eu digo que na maioria dos casos incide o ICMS porque o ICMS não incide, pelo menos, né, na importação de bens de capital, de acordo com a súmula 570. Então, feita essa breve introdução aí ao mundo aduaneiro, nós retornamos para a vedação concessão de liminares destinadas à liberação de bens e mercadorias. A justificativa para a existência dessa vedação está no risco de irreversibilidade da medida, que o desembaraço antecipado das mercadorias poderia impedir a eventual pena administrativa de perdimento, ou seja, poderia impedir que o Estado se apropriasse das mercadorias não desembaraçadas dentro do prazo estipulado. Uma primeira crítica já pode ser feita nesse ponto. Se, em princípio, houver conduta criminosa, aparente, risco para a população, para o meio ambiente, para a saúde, para o interesse público, então faz sentido que prevaleça a vedação legal. Se não houver nada disso, no entanto, a apreensão da mercadoria consiste apenas em um meio coercitivo indireto de cobrança de tributo. Então, deveria ser possível a concessão de medida liminar para essa liberação. Né? Porque, como todo mundo sabe, quando um tributo é devido, cabe ao ente fazendário constituir o crédito por meio do lançamento tributário e promover cobrança judicial por meio da execução fiscal. Não tem como você utilizar a ausência de liberação da mercadoria como um meio coercitivo de pagamento de imposto, até porque isso viola o princípio do não confisco, viola o princípio da propriedade. Então, essas proteções ao contribuinte encontram eco, por exemplo, na súmula 323 do STF e na súmula número 70 do STF. Contudo, se o mundo fosse cor-de-rosa assim, não haveria necessidade de advogados. Então, há correntes doutrinárias e jurisprudenciais que entendem que essas súmulas aí, a 323 e a 70, são anacrônicas e que não se coadunam com o ordenamento jurídico tributário brasileiro. O artigo 571 do Decreto 6759 de 2009, inclusive, diz que o desembaraço aduaneiro pressupõe o pagamento de tributos incidentes da importação. Então, entende-se que não há conferência aduaneira sem o recolhimento de tributos aduaneiros, entre eles o ICMS, o IPI, o II. Então, a jurisprudência dominante tem entendido que é possível o embaraço de mercadorias até o pagamento de tributos devidos. Esse, pelo menos, era o entendimento dominante até a ADI 4296. Porque, em termos práticos, o resultado desse julgamento tornou inconstitucional a vedação à concessão de liminar em mandado de segurança que tenha por objeto a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Então, tendo em vista que o objetivo do mandado de segurança é justamente impedir qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo,
nós entendemos que passa a ser possível manejar esse remédio constitucional contra decisões de autoridades aduaneiras que intentem barrar a liberação desse tipo de mercadoria, quando já está comprovado, né, os requisitos do mandado de segurança, fundamento relevante, e que se demonstrar que haverá ineficácia da medida caso a liminar não seja concedida. Isso não significa que as vedações da Lei 2.410, da Lei 2.770, lá na década de 50, tenham caído. Elas ainda existem, né? Não foram revogadas, mas elas devem ser cotejadas, no caso concreto, por meio do princípio da proporcionalidade, com o que foi decidido na DI 1496. Um exemplo que nos parece bastante claro é o exemplo dos artigos importados perecíveis, porque esses artigos importados perecíveis, ainda que haja controvérsia a respeito do valor devido a título de tributos, ofende o princípio da proporcionalidade de deixar de liberar a mercadoria. O perigo da demora, né, resta claro nessa situação. Nós entendemos também que já há argumentos suficientes para questionar em sede de controle de constitucionalidade uma possível inconstitucionalidade reflexa do artigo 1º da Lei 2770 de 56. Em face da abrangência, né, tão significativa que esse artigo tem. Diz, nas ações e procedimentos judiciais de qualquer natureza que visem a obter a liberação de mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie, não se considerar em caso algum medida preventiva ou liminar que direto ou indiretamente importe da entrega de mercadoria. Isso vai totalmente contra o que foi definido na DI 1496. Então, nós entendemos que já há, se o fundamento que a Receita Federal utiliza no despacho aduaneiro para negar a liberação das mercadorias for o artigo 2770, ou a Lei 2770, já há fundamento, de acordo com o julgamento da DI 1496, para se alegar a inconstitucionalidade desse artigo 1º. Se, no entanto, o fundamento for o artigo 3º da Lei 2410, já fica um pouco mais complicado, porque ela tem um âmbito de alcance reduzido, né, que é restrito à suspeita de fraude. Então, a arguição de inconstitucionalidade pode não ser viável, mas nada se impede que tente-se esse argumento, caso a restrição de mercadoria se opere com esse fundamento. No geral, argumentos possíveis nesse sentido para se manejar, principalmente se o fundamento for a restrição das mercadorias com base no artigo 1º da Lei 2770, são a ofensa ao direito de propriedade, a ofensa ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de locomoção, né? Dependendo aí da criatividade dos advogados e do caso concreto, todos esses podem ser argumentos possíveis. Pronto. E agora passamos para a segunda parte, né, que é a compensação de créditos tributários. Desde o advento lá da súmula 212, a jurisprudência dos tribunais superiores se orientava para não permitir o deferimento liminar da compensação de créditos tributários. Com o advento da LC 104 de 2001, que inseriu o artigo 170 no CTN, esse posicionamento se tornou ainda mais sólido. Então, desde a introdução desse dispositivo, a compensação pela via judicial passou a ser bem menos comum. Muitos advogados, inclusive, passaram a propor para os seus clientes que eles iniciassem as discussões em sede de repetição de indébito e, tendo o crédito reconhecido, pleiteassem a compensação de acordo com a súmula 461 do STJ, que faculta ao contribuinte optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, um indébito tributário. Né? A compensação é mais vantajosa porque o precatório demora muito. Nós entendemos que essa interpretação já estava desde antes da DI 1496 equivocada. Se alguém tiver curiosidade, em 2020 eu publiquei um artigo na revista de processo da Thomson Reuters, que traz justamente essa situação de que mesmo antes da DI 1496 já era inconstitucional a vedação, concessão de tutelas provisórias contra a fazenda pública na ação de compensação de crédito tributário. Depois eu disponibilizo o artigo para vocês. Então, em face do artigo 170A do CTN, dos questionamentos doutrinários levantados ao longo dos anos, no RESP 650-219, o STJ também fixou o entendimento de que o contribuinte não poderia deixar de pagar o tributo, alegando que estaria realizando compensação. Ou seja, ele efetivamente entendeu que não ia ser possível sequer a concessão liminar para suspender a exigibilidade do tributo em litígio nos casos de compensação tributária por meio de aproveitamento de crédito na escrita fiscal.
Esse entendimento atual dos tribunais superiores é bem ilustrado pelo resultado dos julgamentos do tema 345 e do tema 346. Se questionou a incidência do artigo 170 em relação à ação de compensação de crédito tributário já em curso, quando da entrada em vigor do artigo 170A, e não obstante tenha se ficado consignada a não retroatividade da norma legal, o comando do 170A foi integralmente mantido. O julgamento da 4296, no entanto, concluiu que passa a ser possível manejar o mandado de segurança contra atos coatores que intentem impedir a compensação de créditos tributários quando restar comprovado o fundamento relevante e se demonstrar que vai haver ineficácia da medida caso a liminar não seja concedida. Então, em nosso entender, corolário direto desse julgamento da DI 1496, a superação do artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 8.437 de 92 e da súmula 212, que se opunham diretamente a essa vedação, a essa concessão, na verdade. Mas, assim, há correntes doutrinárias, né, desde o julgamento da DI 1496, que entendem que o artigo 170A ainda está resistindo. Mas então, como é que a gente, na nossa prática, argumentaria caso o fundamento de defesa da Fazenda Pública fosse a dizer que, apesar da inconstitucionalidade declarada do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, como é que ainda haveria vedação em razão do 170A, né? Então, como é que a gente rebate isso? Se inicia, por certo, afirmando que a superação do artigo 170A do CTN é corolário direto da ADI 1496 e que, ainda que isso não seja aceito, né, subsidiariamente, a constitucionalidade desse artigo é duvidosa, na medida em que ele restringe a efetividade do processo para proteger a fazenda pública de um direito que é plenamente reversível na hipótese de insucesso da liminar deferida em sede de julgamento final. Argumentos no sentido do princípio da universalidade da jurisdição, do princípio da independência dos poderes, calcado no fato de que o artigo 170A acaba por usurpar o poder geral de cautela do juiz, também são relevantes. E também existe uma corrente doutrinária a qual nós nos filiamos, que alega que o artigo 170A vem sendo interpretado pelos tribunais como uma norma de direito processual, quando, na verdade, é uma norma de direito material, na forma de uma regra procedimental dirigida à autoridade administrativa responsável pela fiscalização tributária. Essa é a posição do Hugo de Brito Machado II, do James Marins e do Cássio Carpinella Bueno, por exemplo. Então, nesse sentido, existem dois sistemas de exercício do direito à compensação. A sistemática do 170 do CTN, que é aquela compensação realizada após o trânsito em julgado da declaração judicial de certeza e liquidez do crédito, e a sistemática da autocompensação, em que se faculta ao particular o direito subjetivo de proceder à compensação, independentemente da autorização administrativa ou judicial, sujeitando-se à fiscalização posterior da administração pública. Para essa corrente doutrinária, né, é possível muito bem alegar que o artigo 170A do CTN não está ligado, na verdade, à sistemática de compensação, de autocompensação, mas sim ligado à sistemática do 170 do CTN. Tanto é que, bom, ele está topograficamente colocado logo após o 170 do CTN. Então, o Cássio Carpinella Bueno, inclusive, aponta que a autocompensação do artigo 66 da Lei 8.383 de 91 é uma medida exclusivamente contábil. Então, se verificados, no caso concreto, os pressupostos para o deferimento da antecipação de tutela, ela não poderia ser negada. Então, ele ainda adiciona que, pelo próprio sistema de compensação, a medida se torna reversível caso a pretensão do particular não fosse acolhida em sede de sentença. Então, estaria ausente qualquer dano à fazenda pública. Ainda que se considerasse que o artigo 170A do CTN tem um efeito prático na sistemática de autocompensação, esse efeito prático estaria restrito ao fato de que a autoridade administrativa tem que aguardar o trânsito em julgado da discussão judicial acerca da homologação do crédito compensado para se considerar extinto o crédito. Mas, independentemente de considerar extinto ou não, o direito à compensação não pode ser negado quando presentes os fundamentos que autorizam a concessão da liminar em mandado de segurança. Então, para concluir,
nós entendemos que o julgamento da DI 1496 ainda traz uma força ainda maior, além de possibilitar a discussão da constitucionalidade do artigo 1º da Lei 2770 de 55 e, portanto, possibilitar, em casos de bens perecíveis e outras situações, a liberação de mercadorias por meio de liminar, e além de possibilitar a compensação de créditos tributários e possível até discussão de constitucionalidade da súmula 212 do STJ, do artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 348 e do artigo 170A do CTN, ele também traz a possibilidade de se questionar a inconstitucionalidade do 1059 do CPC, porque o 1059 do CPC faz referência direta ao artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que foi reputado inconstitucional na ADI 1496. Com essa declaração de inconstitucionalidade, nós entendemos que há uma inconstitucionalidade reflexa do artigo 1059 e que também isso torna possível não somente o deferimento das liminares e mandado de segurança, mas também de tutelas provisórias, tanto de urgência quanto de evidência, com respeito à compensação de créditos tributários e liberação de mercadorias importadas. Então, ainda que não se trate de mandado de segurança, em se tratando de ação ordinária, o advogado também pode manejar, no nosso entender, com base no julgamento da DI 1496, também a tutela provisória, em especial se for tutela de evidência baseada em julgamento de recursos repetitivos do STF, que é a hipótese do artigo 311, inciso 2 do CPC. Sobre essas possibilidades aí de expansão do resultado do julgamento da DI 1496 para as tutelas provisórias, ou seja, para a inconstitucionalidade do 1059, nós indicamos a leitura rápida aí de um texto que nós publicamos no Conjur sobre o tema. E agora encerramos por aqui nossa apresentação com essa bela imagem aí da minha terra natal, Belém do Pará, durante o Círio de Nazaré. Agradeço a atenção das senhoras e dos senhores e passo a palavra para o doutor Daniel Marcelino, nosso sócio aliado do Marcelino Advogados Associados, que vai expor o próximo tema. Obrigado, doutor Caio. Bom dia a todos. Agora com essa questão de webinar gravado, né? A gente nunca sabe quem vai estar assistindo e que hora vai estar assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, o Ricardo, lá do Rio de Janeiro, do escritório Montauri e Pimenta, ao CEO Fernando Seidão, a Larissa, que cuida de toda essa parte de estruturação, e em nome deles agradecer a todos os aliados que, mais uma vez, está nos honrando aqui, a mim e ao Caio Cavalcante, para apresentar esses pequenos estudos sobre dois temas muito relevantes. Também quero cumprimentar o Dr. Caio Cavalcante pela belíssima apresentação, um levantamento riquíssimo, me fez até rememorar algumas informações sobre o histórico dessa sistemática de defesa da fazenda pública, desde a década de 50, 60, que é uma coisa impressionante, né? A gente, às vezes, precisa se lembrar que essa guerra, que na verdade existe no nosso país, entre um Estado institucional e os indivíduos, é algo constante e histórico. É sempre bom rememorar isso. Infelizmente, nós vivemos uma cultura jurisdicional onde o Estado, a todo instante, parece estar contra os seus constituintes, contra os seus cidadãos, quando deveria ser o contrário. O Estado deveria sempre estar a favor da sociedade e dos indivíduos. Mas, por incrível que pareça, nós, advogados, que vivenciamos muito de perto isso e temos essa missão muito honrosa de levantar essas questões, batalhar e, em alguns momentos, ter essas brisas de felicidade quando o Supremo toma decisões como essa da ADI, que bem trouxe aqui o Caio. Muito obrigado, parabéns, viu, Caio? Para falar ir direto ao tema, eu quero aqui já compartilhar a tela
da minha apresentação. Deixa eu ver se eu não vou errar aqui. Vou pedir a ajuda do Caio. Está aparecendo aí a tela, né, Caio? Perfeito, muito bem. Esse tema 304, ele refere-se a uma discussão que iniciou em 2006, nós estamos em 2021, então estamos falando de aproximadamente 15 anos em que esse tema começou a ser discutido, para vocês perceberem como que é difícil a vida do contribuinte das empresas aqui no Brasil. Então, desde 2006, desde janeiro de 2006, com o advento da Lei 11.196, o legislador no Brasil, ele criou duas figuras dentro da sistemática do PIS e COFINS, cumulativo. Só relembrando aqui, o PIS e a COFINS são contribuições sociais que elas têm um sistema híbrido de apuração. Para parte das empresas, as empresas, por exemplo, do lucro presumido, apuram e pagam essas duas contribuições através do sistema cumulativo, né? Ou seja, 3,65 de alíquota, somado as duas alíquotas, sobre o faturamento. E as outras empresas, chamadas empresas do lucro real, e outras empresas selecionadas pelo legislador, elas recolhem pelo sistema não cumulativo, mas a alíquota é diferente. A totalidade das alíquotas perfaz 9,25. Então, de um lado, temos um grupo de 3,65 e, de outro lado, regra geral, 9,25, com a sistemática de crédito e débito. E aí, nesse segundo mundo, esse mundo do lucro real, da apuração do sistema não cumulativo, é que acontece um verdadeiro inferno de Dante. Aqui é uma loucura, é um caos tributário tremendo. O legislador ele vive alterando essas regras, quer na legislação, desde 2002, quando começou esse regime, né? Em 2004 teve outra mudança, depois vieram outras medidas, além das instruções normativas diárias da Receita Federal, ora concedendo benefícios em parte da cadeia para alguns produtos, ora retirando esses benefícios, ora mantendo crédito na apuração e ora retirando crédito. Isso é realmente uma loucura, e as empresas, na sistemática do regime de apuração do lucro real para o imposto de renda, são obrigadas a estar nesse regime não cumulativo e apurar crédito e débito nessa sistemática muito maluca. E para piorar a situação, em 2005, então, veio essa lei que trouxe os dois artigos 47 e 48. O 47, os dois artigos vieram para, na visão, na justificativa do legislador, os dois artigos vieram para ajudar o setor de reciclagem, o setor em que utiliza resíduos, aparas, sobras de produtos usados, que passam por um processo de coletagem, de armazenagem, preparação, para então limpeza, para então voltar para a indústria. Isso é um mercado gigantesco no nosso país, vamos ver daqui a pouco. E sob o argumento de que iria ajudar esse setor, o legislador veio e criou no artigo 48 a não incidência do PIS e da COFINS sobre a venda desses produtos, mas não de forma geral. Ela criou a suspensão, né, desta incidência para as vendas desses produtos destinada às empresas de lucro real. Somente assim. Mas as empresas, por exemplo, do Simples, que é uma boa parte desse mercado, porque começar dos catadores, depois as cooperativas, os organizadores, os empacotadores desses produtos, estão, na maior parte das vezes, na sistemática do Simples. As empresas do Simples não ficaram isentas, não tiveram a suspensão dessa incidência. Então, as empresas do Simples continuaram sendo tributadas normalmente, sendo que o artigo 48 determinou que as empresas adquirentes não poderiam apurar mais créditos na compra desses produtos, quer comprando das empresas do Simples, que ainda continuavam tributadas, quer comprando das empresas do lucro presumido ou empresas do lucro real,
Porque essas empresas, ao venderem para as empresas do lucro real, não estariam tributando essas duas contribuições, ok? Muito bem. Essa discussão ela percorreu por esses anos todos e o Supremo agora ele decidiu, através do tema 304, que os dois artigos são inconstitucionais, tanto o artigo 47 quanto o artigo 48. Apesar de ser uma boa decisão no que se refere ao artigo 47, porque ele vedava o crédito nessa apuração do PIS e COFINS não cumulativo, por outro lado, quando o voto condutor aqui, o voto vencedor foi do Gilmar Mendes, ele também declarou em constitucionalidade do artigo 48, a decisão trouxe alguns problemas, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o 48 suspende a incidência nesta cadeia desses produtos e o 47 veda o crédito. Nós vamos ver daqui a pouco as consequências disso, ok? Continuando. Isso. Só para relembrar, então, aqui, como eu disse, o 47 trata da vedação do crédito na sistemática da não cumulatividade, e o artigo 48 é que suspendia, e ainda suspende, está em vigor, suspende a incidência no caso de venda para a pessoa jurídica do lucro real, ok? Menos o caso aqui do simples. Eu fiz apenas aqui uma tela, só para nós rememorarmos algo que é óbvio hoje em dia, que é a importância do mercado de reciclagem, a importância para o meio ambiente. Só para nós termos aqui um pouco de informação econômica, nessa cadeia produtiva, na área de alumínios, por exemplo, que eu acho que é a área mais conhecida de todos nós, né, porque isso já talvez seja a reciclagem mais antiga e mais presente, são os catadores de latas de alumínio, que nós verificamos no dia a dia. Esse mercado representa 97% de reciclagem, ou seja, a produção de produtos novos depende de 97% do mercado de reciclagem. Esse produto é reciclado infinitamente, ok? Vidro, 80% dos nossos vidros novos, eles advêm de produtos recicláveis. E assim como o papel, assim como o cobre, fios, vergalhões de cobre, produtos de cobre em geral. O plástico, 24% e o aço, 30%. Esses números mostram a importância de toda essa cadeia. E gostaria de chamar a atenção aqui para este ciclo de reciclagem. Veja que o consumidor final, aqui, quando ele compra um produto, qualquer produto de alumínio, de cobre, plástico, em geral, então esse consumidor, ele faz o seu consumo e ele joga depois no lixo, né? Ou no lixo separado, ou no lixo geral. Ou seja, isso seria, né, destinado a simplesmente descartar. Mas, dada a importância desses produtos, esse produto descartado ele passa por uma coleta, que começa com os pequenos catadores, vai para as cooperativas. Essas cooperativas são milhares no país, e esse setor depois, ele passa para um outro setor maior, são empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, que tratam esses produtos limpando, prensando, preparando em embalagem, separando de forma organizada para a logística de entrega e venda às indústrias de fundição, né? E essa indústria de fundição é que vai passar para outras fases de industrialização até chegar ao acabamento do produto final, novamente chegando ao consumo. Então, daí a importância, porque várias empresas, desde pequenas pessoas físicas, pessoas individuais que vivem nesse mercado, até as médias empresas e grandes empresas, até chegar na indústria, ok? Então, não há somente pessoas físicas nessa cadeia de reciclagem, há muitas pessoas jurídicas que pagam tributos até chegar a esta fase, ok? Quais foram os fundamentos que levaram o Supremo a decidir, em repercussão geral, que os dois artigos são inconstitucionais? Dois princípios fundamentais nesse setor de reciclagem. O primeiro deles foi a ofensa ao princípio constitucional da igualdade. Por quê? Quando o legislador, lá na Constituição Federal, possibilitou
a criação do sistema híbrido, né, do cumulativo e não do não cumulativo, ele permitiu, sim, alguns tratamentos diferenciados que o legislador pode tomar. Então, o legislador constituinte, ele permitiu que, ora, para criar o sistema não cumulativo, era possível distinguir em relação às atividades, porque há atividades que têm necessidade de um tratamento e outras atividades, outro tratamento. São setores econômicos. Há setores que envolvem mais mão de obra, e a mão de obra, sobre a mão de obra, não é permitido o crédito de PIS e COFINS. Então, como que ficaria no sistema não cumulativo? Exemplo, vamos imaginar que uma grande empresa de serviços, pode ser de cobrança, pode ser de advocacia, pode ser de contabilidade, né, cujo faturamento é X e 60%, 70%, às vezes 80% do seu custo é mão de obra. Se ela não tem crédito sobre a mão de obra, que é a maior parte do seu custo, não justificaria ela pagar a soma das alíquotas de 9,25 sobre o seu faturamento, porque crédito não teria praticamente. Então, para os setores que têm muita mão de obra, a Constituição já previu, né, que o legislador deveria ter um tratamento diferenciado. Por isso que na legislação ordinária, a escolha de alguns setores em que esses setores permanecem no sistema cumulativo com a alíquota de 3,65 para as duas contribuições. Então, essas diferenças eram permitidas e são permitidas na Constituição. Mas o que ofendeu aqui esse princípio foi nesse caso dos resíduos, em que o legislador ordinário, lá em 2005, na Lei 11.196, os artigos 47 e 48, ele ter escolhido um produto específico dentro de um mesmo setor. Então, observem que uma empresa, uma indústria que precisa fazer um produto final que envolve alumínio, no caso das latas, embalagem de alumínio, envolve vidro, plástico. Essa indústria, ela tem duas principais fontes de recursos dessas matérias-primas. Ou vai ser a indústria, ou vai ser a cadeia extrativista, as mineradoras ou as empresas florestais. Essas origens, elas trazem matérias-primas novas, as extrativistas. E, de outro lado, a mesma indústria que fabrica o mesmo produto ou a sua concorrente pode optar pelos produtos usados reciclados para a reciclagem. Os vidros, os plásticos, os alumínios, cobres, etc. Veja que são as mesmas indústrias nos mesmos setores econômicos, ora optando por uma cadeia de matérias-primas novas, extrativistas, ora optando por matéria-prima de materiais usados. O legislador, neste caso ordinário, ele criou uma diferença. Se a indústria adquire um produto novo de uma cadeia extrativista, ela terá direito a crédito de PIS e COFINS, de 9,25. Por outro lado, se ela opta, em alguns momentos, ou ela opta por todos os momentos da sua cadeia, utilizar a cadeia de produtos usados passíveis de reciclagem, ela não terá direito a crédito. E isso implica em que essas indústrias, por óbvio, vão optar a indústria extrativista, que é prejudicial também ao meio ambiente. Então, por um lado, criou-se uma diferença que afronta a Constituição, porque é uma diferença entre iguais. São empresas que produzem os mesmos produtos finais, só que estão, ora, sendo oneradas porque adquirem produtos reciclados e, ora, estão sendo beneficiadas porque adquirem produtos novos da indústria, da cadeia, né, melhor dizendo, da cadeia extrativista. Então, essa diferença não é possível, segundo o Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição não permitiu esse tipo de diferenciação. Permitiu outros tipos de diferenciação, como já dito aqui. Ok? Por essa situação também, essa mesma sistemática, o Supremo Tribunal Federal entendeu que estaria ocorrendo a ofensa ao outro princípio constitucional, está lá esculpido no artigo 170 e 225 da Constituição, que se refere à proteção do meio ambiente e à valorização do trabalho. Nós temos, nesse setor de reciclagem,
o aspecto muito importante que é do meio ambiente, por óbvio, sem necessidade de grandes explicações aqui, mas são a reciclagem que faz com que seja evitado ou diminuído o impacto na indústria extrativista, no meio ambiente. E também, como é o sistema de reciclagem, envolve um volume considerável de mão de obra simples, às vezes que não tem condições de outros acessos a trabalhos mais sofisticados e melhores remunerados. Então, também por essas duas situações, o Supremo entendeu que os dois artigos violam também o princípio da proteção ao meio ambiente e a valorização do trabalho. Por esses dois fortes e importantes fundamentos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os dois artigos são inconstitucionais e as empresas que adquirem, voltando aqui, me desculpe, que adquirem produtos da cadeia de reciclagem merecem e têm o direito ao crédito sobre as aquisições, sobre as mesmas alíquotas no sistema não cumulativo. Ok? Muito bem. Antes de passarmos sobre algumas questões e os efeitos dessa decisão, vamos falar um pouquinho do histórico também aqui desse sistema não cumulativo. Por que é importante? Eu chamo a atenção pelo fato que lá em 98, a regra geral no país, salvo raríssimas exceções para algumas empresas, alguns setores, na verdade, a regra geral era o sistema cumulativo, com essas duas alíquotas. Em 2000 veio a mudança, aliás, aqui não é 2000, não é 2002, houve um erro ali, me perdoe, a Lei 10.637 de 2002. Então, a partir de janeiro de 2003, começou o sistema híbrido, né? Ora um setor e ora outro. Aqui na 10.637 também é exatamente 9.25, 9.25. Muito bem. E nesse início de sistema não cumulativo, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da isenção. Porque o legislador, ele prevê em várias hipóteses, no meio da cadeia, desde do início até o produto acabado, ele prevê em alguns momentos isenção para certos produtos. Nós temos isso no sistema de farmacêutico, nós temos isso no sistema de vacinas, nós temos alguns itens em que há uma isenção temporária na cadeia. E quando houve o início desse sistema não cumulativo, a legislação simplesmente dizia que não poderia, para o adquirente, não poderia ele utilizar créditos na aquisição desses produtos isentos. Simples assim. Mas em 2004 houve uma mudança, através da Lei 10.865. E aí, qual foi a mudança que o legislador aqui trouxe para o sistema? De forma inteligente, ele previu o seguinte: olha, se a isenção no meio da cadeia, né, ela resultar numa venda para a cadeia seguinte, em que, nesta fase posterior, houver a incidência do tributo, então, esse adquirente, que estará sujeito à tributação pelas duas contribuições, esse adquirente poderá, sim, utilizar o crédito na aquisição do produto isento. Porém, se o adquirente do produto isento, como matéria-prima, como insumo, né, utilizar esse item isento para o produto acabado, em que também haverá alíquota zero ou isenção, neste caso, por óbvio, ele não tem direito a crédito. Isso ficou muito claro na Lei 10.865. Isso resolveria todos os nossos problemas se o legislador tivesse tratado este episódio do meio da cadeia sempre como isenção. Mas acontece que o nosso legislador é muito criativo. Então, ele escolheu outras palavras e trabalhou aqui semanticamente para criar uma confusão no sistema. Então, o artigo 47 e 48, ele não traz, o legislador aqui não trouxe a figura da isenção propriamente dita. Ele usou a palavra suspensão. E, para quem é da área já há bastante tempo, certamente já percebeu aqui que isso aqui é uma grande malícia do legislador, porque todo o sistema tributário,
desde a Constituição, passando pelo Código Tributário Nacional e pela doutrina e pela jurisprudência do nosso país, nós temos a figura da imunidade, da isenção e algumas outras não incidências gerais, como a alíquota zero, mas sempre ou vamos tratar de imunidade ou vamos tratar de isenção. Mas a suspensão é uma figura que causa realmente um grande transtorno. Não obstante, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que a suspensão é, sim, uma isenção tributária e deve ser assim tratada. Isso é importante para nós respondermos algumas perguntas aqui, né, sobre os efeitos da decisão do Supremo, né, principalmente em relação ao artigo 48. Muito bem, vamos falar um pouco agora, antes de entrar sobre essa questão ainda da isenção, da suspensão, que isso vai implicar a restituição do passado. Eu separei aqui algumas importantes questões sobre os efeitos. Primeiro, seria ou é esta decisão do Supremo em repercussão geral, ela teria efeito vinculante? Olha, nós entendemos que sim, acompanhando a maior parte da doutrina a esse respeito. Por que tem efeito vinculante? Nós sabemos que o Código de Processo Civil, o artigo 927, estabelece um rol de efeitos vinculantes. E a repercussão geral, a decisão em repercussão geral, não está nesse rol. Porém, o Código de Processo Civil estabelece lá no artigo 1030 e também no artigo 1040 que os recursos extraordinários não terão seguimento para o Supremo se a decisão anterior, do tribunal anterior, estiver em consonância com decisão já proferida em repercussão geral pelo Supremo. Nesse sentido, então, é vinculante. Por quê? Quaisquer decisões, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, né, que um acórdão em que contrariar essa decisão, então, neste caso, essa decisão será passível de recurso extraordinário para modificação. Antes, até o Código de Processo permite e determina, aliás, que o órgão anterior reanalise, reaprecie a questão, para ficar em consonância com a decisão do Supremo. E se a decisão, numa outra hipótese, a decisão do TRF da Terceira Região, estiver em consonância com a repercussão geral, a União não poderá manejar o recurso extraordinário. Nesse sentido, o efeito é, sim, vinculante para decisões. A segunda questão que se coloca é se essa decisão vale para todas as empresas, e a resposta aqui, sem dúvida alguma, não. Essa decisão ela é exclusiva para a empresa que ingressou, que faz parte desse processo. Ela não tem efeito para todas as empresas. O efeito vinculante que tratamos na questão anterior é para os órgãos do Poder Judiciário. Então, sim, é necessário que as empresas ingressem em juízo para pleitear esse direito. Ou esperem que a Receita Federal, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, a União como um todo, restabeleça em novas regras essa situação em consonância com a decisão do Supremo, o que achamos muito difícil. O legislador pode fazer isso, mas a Receita Federal também pode fazer. Enquanto não fazem, caberá a cada empresa ingressar em juízo. Este acórdão, que ainda não foi publicado, ele poderá ser objeto de embargos de declaração e até modulação dos efeitos, que a União geralmente tem essa possibilidade legal de requerer? Sim, é possível. Né? Certamente a União poderá aí manejar esse recurso de embargos de declaração, até para elucidar a questão do artigo 48, que eu vou explicar daqui a pouco, e pode também pedir a modulação, alegando sempre, como alega, um impacto econômico no erário. Muito bem? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, e aí já do artigo 48, que é a última questão, que é a restituição do crédito não utilizado do PIS nos últimos 5 anos. Como relembrei agora há pouco, o artigo 47 da lei, que também foi considerado inconstitucional, ele veda o direito a crédito para o adquirente. Mas o artigo 48, ele suspendia a incidência do vendedor, para o vendedor. Então, se de um lado nós temos o artigo 48, que vedava a incidência na venda para as empresas do lucro real, nós podemos entender que, economicamente, não houve
para o erário um recolhimento de PIS e COFINS, porque não houve incidência nessa venda. Ora, se o Supremo disse que o artigo 48 também é inconstitucional, restam algumas perguntas. Poderá a Receita Federal cobrar o passado, os últimos 5 anos, então, dos tributos nessas vendas que tiveram o PIS e a COFINS suspensas? Eu entendo que não, né? Mas essa é uma questão nova que nós vamos ter que enfrentar, provavelmente já no Supremo. Mas a importância maior aqui é sobre a restituição. Se, por um lado, o artigo 47 ele foi dado como inconstitucional e as empresas têm direito ao crédito, nós temos um problema seríssimo aqui, porque a atual lei, né, a 10.637 e a 10.833, que regulam o sistema não cumulativo, estabelecem lá, no artigo 3º, um ponto importante. Não haverá direito a crédito na apuração para as empresas do lucro do sistema não cumulativo, não haverá direito a crédito na aquisição de produtos onde não houve a cobrança do PIS e da COFINS. Se o Supremo está decidindo que o artigo 48 também é inconstitucional e nos últimos, desde 2006, as empresas que venderam esses produtos não tributaram, como que ficaria, então, o direito a esse crédito? Porque não houve a incidência. A lei ordinária diz que não dá direito ao crédito se na cadeia anterior não houve a incidência, se houve a alíquota zero, ou se houve a suspensão, se não houve o pagamento. A lei, em 2004, 10.865, apenas fez distinção no caso da isenção. Agora retomo aquele ponto da isenção. Se tudo tivesse sido tratado no passado como isenção para as vendas de sucatas, nós não teríamos problema aqui, porque haveria crédito, por óbvio, né? Mas como tratou-se de suspensão, resta a pergunta agora. Se nós considerarmos que a dita suspensão do passado se travestia, na verdade, na figura de isenção, tinha natureza jurídica tributária de isenção, então nós vamos poder afirmar, concluir que as empresas terão sim direito ao crédito do PIS e da COFINS nos últimos 5 anos. Se, por outro lado, a jurisprudência entender que são figuras diferentes e que aquela suspensão, aquele não pagamento, não se travestia de isenção, era realmente outra coisa jurídica, outra figura jurídica, então a restituição ficaria impossibilitada nos últimos 5 anos. O importante registrar aqui, já terminando a minha apresentação, é que essa dúvida ela existe em relação ao passado, a restituição dos últimos 5 anos, que é uma dúvida que vai ser discutida, enfrentada nas decisões que virão, ou até mesmo em base de declaração lá no Supremo Tribunal Federal, ok? Agora, daqui para frente, nós entendemos que essa dúvida não deve persistir. Por quê? Uma eventual nova ação judicial de uma nova empresa, um novo contribuinte, que venha requerer o reconhecimento da inconstitucionalidade desses 2 artigos, se a empresa, se o contribuinte, a autora da ação, é a empresa adquirente, a ela interessa o artigo 47, porque a relação jurídica que ela está sujeita é do artigo 47. Ela não é vendedora, ela é adquirente. Portanto, a regra jurídica que ela está sujeita é do artigo 47. E, neste caso, ela deve pedir a inconstitucionalidade deste artigo. Por óbvio, ela deve ser discutida no processo, né? As repercussões de não ter a incidência na cadeia anterior. Mas a ela só cabe requerer o interesse de agir dela em relação à norma que ela está sujeita, que é o artigo 47. Daqui para frente, entendemos que o Poder Judiciário poderá, sim, conceder medidas liminares para que as empresas passem a apurar o crédito quando adquirirem produtos de resíduos e sucatas em geral. Ok? Um outro problema que nós vamos ter, e que deve ser logo enfrentado pela Receita Federal, certamente as associações estão
interagindo, né, com a Procuradoria, com a Receita, para que seja regulado o mais rápido possível, pelo seguinte fato: nós corremos o risco de ter, como em outros casos, né, mais uma vez no Brasil, um grupo de empresas melhor assessoradas que vão recorrer ao judiciário para ter o seu direito ao crédito. Mas acontece que, se não for regulado pela Receita a questão do artigo 48, na venda das sucatas para essas empresas, toda essa cadeia anterior que faz a coleta, a preparação e venda para as indústrias, elas ainda estarão sujeitas ao artigo 48, porque o efeito vinculante que nós chamamos aqui da decisão do Supremo é para os órgãos judiciários e não para todas as empresas em geral. Então, nós teremos as empresas que não recorrerem ao judiciário, elas estarão sujeitas ainda aos 2 artigos, venderão, então, esses produtos com a suspensão das 2 contribuições, e as empresas que adquirirem, se tiverem ação judicial, terão crédito. Se não tiverem ação judicial, não terão crédito. Nós aumentaríamos, então, essa situação infernal, caótica do sistema tributário. Então, aqui, para concluir, é importante que, por um lado, as autoridades tributárias enfrentem a situação e regulem, reconheçam de imediato a inconstitucionalidade dos 2 artigos e regulem daqui para frente a situação dessa sistemática não cumulativa do PIS e COFINS no setor de reciclagem em geral. Ok? Muito bem, é isso que eu gostaria de apresentar. O tema é riquíssimo, tem inúmeras outras questões e outras várias dúvidas, dependendo do setor, da situação de cada contribuinte, né? Mas o tempo que nós temos aqui é escasso e eu fico à disposição dos interessados, dos colegas, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Volto agora a palavra não sei agora se vai ser o Ricardo ou se será a Larissa, para a coordenação dos trabalhos. Obrigado. Para mim mesmo, tá tudo bem, foi tudo ótimo. Eu abri aqui para o pessoal do chat, se tiver alguma dúvida, nós ainda não recebemos nenhuma. Se vocês tiverem, vocês podem mandar por agora no chat. Se não, também eu vou deixar o meu e-mail à disposição para quem tiver qualquer questionamento, porque eu encaminho tanto para o Caio quanto para o Daniel também. Até também quem quiser a apresentação dos dois também, eu posso encaminhar via e-mail, é marketing@alai.org.br. marketing@alai.org.br. Eu também vou enviar aos participantes o link deste webinar gravado, que vai para o nosso canal no YouTube, e eu passo a palavra para o Ricardo para ele fazer o encerramento oficial do nosso webinar. Acho que o Ricardo caiu, infelizmente. Não, estou aqui, só tá não estou com a... Então, tô, mas só com o som, não estou com... Pode fazer o encerramento sem a câmera, então, Ricardo, se você não estiver conseguindo ligar. Porque vocês que são os hosts é que ligam ou desligam, né? Eu aqui não consigo. Bom, queria agradecer ao Daniel e ao Caio, e o fato realmente de, até esse momento, no nosso chat não ter recebido nenhuma pergunta. Temos uma pergunta, sim, Ricardo. Então acabou de aparecer. Isso. Então, vamos nela primeiro. Então, tá bom. A Rafaela Montenegro conseguiu ligar a câmera. A Rafaela Montenegro... Você me permitiu. A Rafaela Montenegro parabeniza pelo evento e ela questiona o seguinte: se há inconstitucionalidade do artigo 48 e não tiver modulação, significa que a suspensão, que é isenção, poderia ter efeito ex tunc? Ou seja, quem usou a suspensão será cobrado? Muito bem. Ótima pergunta. Agradeço aí a participação da nossa colega lá do nosso aliado Bichara, advogados do Rio de Janeiro, né? Nosso queridíssimo aliado, um dos fundadores da LAI. Agradeço a pergunta e vamos direto ao ponto, então. Olha,
Sobre considerar isenção o artigo 48, nós temos aqui uma boa notícia já. O ministro Toffoli e o ministro Gilmar trataram em seus votos, neste caso, o tempo todo, o artigo 48 como isenção. E em nenhum momento diferenciaram. Sempre trataram com isenção. No voto do ministro Toffoli, por exemplo, ele deixou mais claro ainda. Ele relembrou essa possibilidade da lei de 2004, a 10.865, ele relembrou que nos casos de isenção, onde a cadeia posterior sofria isenção sofria a incidência do PIS da COFINS, mesmo com a isenção no meio da cadeia, era permitido o crédito. Então, o ministro Toffoli foi bastante preciso nisso, isso é muito positivo. E o ministro Gilmar tratou como isenção. Os outros votos não falaram a respeito, né, não cingiram o assunto, nem de uma forma, nem de outra. Então, como nós temos historicamente, na doutrina e na jurisprudência do STF, uma posição favorável de que a suspensão, neste caso, é sim isenção, eu acredito que nós temos muita possibilidade, né, de continuar tratando como isenção e não sofrer o impacto de não ter restituição. Agora, a segunda parte da pergunta é sobre a modulação. Se não tiver modulação, significa suspensão, que a isenção poderia ter efeito ex tunc. Essa é uma grande dúvida. Eu pesquisei, antes aqui da nossa apresentação, pesquisei bastante. Outra hipótese no nosso passado tributário, nas nossas cortes, se haveria algum outro caso parecido. Eu não encontrei. Um caso em que, depois de 15 anos de norma jurídica válida e eficaz, com uma decisão do Supremo, entre aspas, favorável ao fisco, porque neste caso o artigo 48, que tratava da suspensão. O Supremo disse, não tem suspensão, deveria ter sido tributada aquelas vendas de sucatas, né, de resíduos em geral. Então, poderia a União retroagir e cobrar os contribuintes? Eu não vi nenhuma hipótese tributária, um histórico, nesse curto espaço de tempo que eu pesquisei. Acho, né, aqui, mais que acho, eu tenho uma convicção de que há uma série de princípios constitucionais que seriam violados se a União tentasse fazer isso. O princípio da segurança jurídica, o princípio da moralidade pública, o princípio da não surpresa, então, e o princípio da anterioridade para a cobrança de tributos. Porque, ao retroagir para fazer a cobrança, estaria inovando, estaria mudando a relação jurídica tributária, né? Passando a tributar algo que não era tributado no passado. Eu vejo, assim, com extrema dificuldade de aceitar uma situação desta forma. Um paralelo que me vem à memória é a hipótese, por exemplo, já decidida pelo Supremo, no caso do pagamento acima do teto para funcionários públicos em geral. Essa discussão também ficou, durante muitos anos, no Supremo Tribunal Federal para ser decidida. Lembrando que a emenda constitucional é de 2001, salvo engano. Ficou muitos e muitos anos no Supremo. E muitos servidores públicos continuaram recebendo acima do teto. Quando o Supremo determinou, né, reconheceu de forma geral que era realmente inconstitucional, não teria que ter realmente um pagamento acima do teto constitucional, a discussão que aflorou foi no sentido de a restituição ao erário dos valores pagos nesses anos todos desde 2001. O Supremo decidiu que as pessoas receberam de boa fé, porque estavam, por um lado, aguardando a decisão do Supremo, por outro lado, estavam sob a égide de legislações conflitantes. Então, neste caso, o cidadão, neste caso, não o contribuinte, mas o cidadão, servidor público, não poderia ser onerado por uma inércia do Estado de forma geral. O Estado, neste caso, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Judiciário teria a palavra final. Então, para mim, entendo que não é possível a União cobrar o passado. Por outro lado,
é dever da União reconhecer o crédito dos valores dos últimos 5 anos, da prescrição, claro, dos últimos 5 anos, para aqueles contribuintes que não tiveram o direito de se creditar por causa do artigo 47. Independentemente se tratou-se da figura de isenção ou da suspensão na incidência na cadeia anterior. Caio, quer se pronunciar ou fazer algum comentário? Acho que tem aqui... O Homero está fazendo uma pergunta, né? Não, está fazendo uma consideração. Ele fez um elogio, isso. O Homero, muito boas Inclusive, apresentações, doutor Caio e doutor Daniel Marcelino, riquíssimas. E agradece. O Homero de Campinas, contador de Campinas. O A Homero Rafaela também contador... fez uma consideração sobre o seu comentário, Daniel. Perfeito, Daniel. Tive a mesma impressão sobre o voto do Toffoli. Vamos ficar na torcida pelos contribuintes, com base nos princípios. Me parece também difícil prever. Interessante a sua ponderação sobre o teto. Muito obrigada pelas suas considerações. Caio, você quer fazer alguma consideração? Sim. Só para agradecer mesmo a oportunidade, agradecer ao presidente Ricardo, ao Ceilão, a Larissa, ao doutor Daniel. A explicação foi excelente. Também concordo plenamente que se trata de isenção e, com certeza, assim, pelo menos com base em tudo que nós entendemos sobre direito tributário, não há possibilidade de cobrar esses valores para trás do contribuinte, com base no artigo 48. E, bom, por fim, agradeço imensamente a oportunidade e me coloco à disposição, como colocou a Larissa, para passar a apresentação, passar também artigos sobre o tema da minha apresentação e tirar dúvidas, eventualmente, se surgirem no futuro. Ok. Bom, da minha parte, realmente agradecer a você, Caio, agradecer a você, Daniel. Eu acho que até as poucas perguntas, pois vocês não fizeram uma apresentação, vocês deram uma aula, e que todos nós estávamos aqui ávidos para escutar e acabamos sendo presenteados, brindados com essas aulas, com as aulas que vocês deram, né? Então, com certeza, as recentes decisões, né, tributárias do STF, nós já fizemos um webinar, esse é o segundo, com certeza vamos fazer outros, assim como a Lai também faz sobre temas diversos, né? E realmente dão o que falar, vão dar o que falar, e a Lai espera realmente contar com a contribuição de vocês sempre que precisar, tá bom? Então, agradeço também a todos os presentes que nos prestigiaram. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ceilão. E, uma vez mais, Daniel e Caio, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Larissa. Obrigado, Caio. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos e todas. Até a próxima. Até a todos que nos ouviram. Obrigado.